Fala aí pessoal, eu sou Samir Barel e hoje o assunto é como nadar em águas frias. Ainda mais agora que é inverno, a gente fica sem opção. Ou a água está muito fria ou a água está muito quente dentro das academias. E aí? Só tenho água fria para nadar. Quais os cuidados que eu tenho que tomar? O que eu tenho que prestar atenção durante meus treinos? Quais os cuidados com técnica, com tempo, com a minha autocobrança? Então, curtam, assistam esse vídeo e vejam a importância de saber nadar em águas frias e continuar tendo seu prazer durante os 12 meses do ano. Então vamos lá, vamos falar de água fria. Foi um assunto que surgiu há 3 dias atrás, estava conversando com um aluno meu, né, o Gustavo Pinotti. A gente foi acompanhando a Paula no Leme Pontal. E ele falou, pô cara, eu não consigo nadar na água fria porque eu não rendo, né? Eu não tenho rendimento, minhas médias ficam muito altas. Então ele comentou que não se sente bem nadando na água fria, né? As médias ficam altas e ele fica travado. Acredito que todo mundo também é assim, né? Então, eu falei, pô, deixa eu falar de águas frias, né? Como treinar em água fria, porque agora acontece muito das águas de clube, principalmente, tá gelada, e as de academia tá muito quente. E aí fica naquela dúvida, putz, treino na água fria, treino na água quente, né? E eu vejo tudo como uma oportunidade. Treinar na água fria, treinar na água quente é oportunidade, porque a gente pode pegar água de 20 graus, 18 graus, 21 graus, assim como pode pegar água de 30 graus, 32 graus, como Manaus, por exemplo. E aonde que a gente vai perceber isso? Quando voltarem as provas. Como está sem prova, a gente fica meio sem objetivo, né? Pô, vou nadar na água fria para quê? Né? Ou senão, vou nadar na água quente para quê? E aí acaba que a gente vai é, a gente mesmo se corta, né? A gente corta a nossa vontade de treinar. Isso é muito ruim, porque é uma desculpa. A água está muito quente, eu não me sinto bem, eu não tenho prova, então eu não vou. Ou senão a água está muito fria, eu não tenho prova, eu não vou, né? Então a gente fica se boicotando, essa é a palavra que eu queria lembrar. A gente fica se boicotando. Mas nadar na água fria é uma baita de uma oportunidade. Todo mundo pergunta, como é que é a adaptação para água fria? Então eu vou falar sobre isso, mas antes de falar sobre a adaptação à água fria, é importante a gente falar dos sintomas da água fria e da segurança na água fria. Hoje mesmo eu fui nadar na piscina do clube que tem aqui em Campinas, né? Então 3 vezes por semana eu nado na piscina de um clube, que a piscina está em torno de 17, 18 graus. E eu nado só de sunga, não uso neoprene. E faço um tipo de treino. 3 vezes por semana eu nado na piscina do outro clube, que eu sou sócio, né? Então nesse clube de água fria eu consegui a piscina, que é uma piscina de 51,6 metros, não é nem 50, nem 60, é 51,6. Então eu consegui essa piscina e 3 vezes por semana eu nado na piscina mais quente. E a piscina quente é 30 graus. Então é praticamente um choque térmico que eu tenho dia sim, dia não, né? Água de 18 para água de 30 graus. Mas o que eu vejo? Eu tô sem objetivo de prova, né? Eu tenho objetivo aí de desafio. E nos desafios, às vezes pode pegar água quente e água fria. Então eu falei o seguinte, bom, eu não estou focando em resultado, não tenho foco em fazer tempo bom. Eu preciso ter uma boa adaptação, seja água quente ou água fria. Esqueci as médias. Então não estou preocupado com as minhas médias. Eu estou preocupado em fazer uma boa adaptação à temperatura das águas que eu estou pegando, né? De 18 graus e a de 30 graus. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Mas hoje eu fui treinar e, putz, nadei 1.000 metros e não estava ainda... Estava 18 graus, óbvio, não fica aquecido, mas eu não estava confortável ainda. Estava me sentindo com frio. Aí passou 2.000 metros, eu ainda estava me sentindo com um pouco de frio. Aí depois foi, né? Continuei com frio, mas aí era normal, é um frio que eu aguento, que é suportável e que é gostoso de treinar. Mas no final do treino, eu fiz, nos últimos 200 metros, eu fiz 200 metros medley com pé de pato. E a hora que eu comecei a nadar costas, eu tive bastante tontura. Eu fiquei bastante tonto, assim, olhei para o céu assim e fiquei bastante tonto. Que é um dos sintomas, né? Então a gente entender os sintomas para também não se desesperar, não se afogar ali, é muito importante. E sintomas
que são importantes para a gente acompanhar o nosso atleta, acompanhar um colega que está ali naquela água fria, ou até mesmo para você ir percebendo seus sintomas de hipotermia, né? Então, segurança. Então, quando a gente vai nadar na água fria, o que acontece? A gente tem a chamada vasoconstrição, né? Então, o nosso vaso, ele fica, a pressão sanguínea nossa aumenta porque o vaso ele fica reduzido. Então, tem uma menor circulação de sangue. E isso causa vários efeitos, tá? Um dos efeitos positivos que tem a vasoconstrição é que ele possibilita a manutenção do calor, né? Como o vaso ele fica menor, né? A gente consegue perder menos calor para a região externa, né? A gente solta calor. Aquela sensação de água fria, quando você está nadando numa água fria, que você sente aquela queimação, na verdade essa queimação é muito positiva, porque é o frio vindo ali de fora e o calor saindo de dentro do seu corpo. Então essa sensação de queimação, ela é positiva. E isso para um foco mental é muito importante quando você estiver nadando na água fria. Sentiu que está essa queimação? Puta, maravilha, não é porque você está com frio. Quer dizer, com frio você está, né? Mas não é porque você está em hipotermia. Pelo contrário, você está conseguindo gerar calor. Então, essa sensação de queimação é muito boa. Então, a vasoconstrição, ela aumenta a nossa pressão sanguínea e ela possibilita a manutenção maior do nosso calor. E aí, isso gera o quê? Uma tendência a ter cãibra. Então, na água fria, a gente tem uma tendência a ter cãibra, porque a circulação sanguínea ela é reduzida. Então, a gente tem uma possibilidade maior de ter cãibras. E é importante, o que eu vou fazer no momento da cãibra? Se você estiver no mar, você vai ter que manter a calma, flutuar e massagear a região e alongar. Se você estiver na piscina, mais tranquilo. Vai para a primeira borda, alonga, se massageia e relaxa de novo. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente, que vocês mantenham a calma, porque a cãibra é algo comum que pode acontecer. E mais uma vez, usando o meu termo de hoje, dos 1.500 até os 7.000 metros eu tive cãibra. O tempo todo, cãibra ali na panturrilha, era cãibra na sola do pé, cãibra no abdômen. Eu tinha vários tipos de cãibra. Então, em todo momento eu estava assim, nadando e aprendendo a relaxar o meu corpo naquela região. Olha que oportunidade legal, que oportunidade importante que é você nadar na água fria, ter essa sensação e ter um autocontrole, né? Ter o seu conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento de causa, do que causa realmente o frio. Então eu tinha cãibra no abdômen, né? A primeira coisa é a gente fazer isso aqui. Então eu respirava e alongava. Eu tinha cãibra na panturrilha, eu puxava meu pé, né? Ao invés de deixar o pé estendido, eu puxava meu pé e nadava alongando o pé. Se eu for me preocupar com média, ferrou, né? Porque as médias iam lá em cima. Minha técnica estava totalmente alterada. Eu estava simplesmente tentando melhorar aquela sintoma de cãibra. Então, cãibra. Segunda coisa, redução de frequência cardíaca. Então, nossa frequência cardíaca reduz. Se você for fazer treino forte, dificilmente você vai conseguir atingir uma frequência cardíaca anaeróbica. Vai atingir? Pode ser que sim, mas é mais difícil você atingir. Então, o que vai acontecer? Mais dores musculares e menos cansaço. Quando nadar na água fria, vocês vão se sentir menos cansado. Por que a gente faz? Sai do treino, né? O pessoal profissional, principalmente, faz a crioterapia, né? Que é entrar num balde de gelo. Exatamente para isso, para fazer aquela vasoconstrição, né? Para depois aumentar a irrigação na musculatura e recuperar mais rápido. Né? Basicamente isso. Estou falando de uma maneira bem grosseira, mas uma maneira simples de entender, tá? Então, quando a gente está nadando na água fria, é isso que acontece. Essa vasoconstrição reduz a nossa frequência cardíaca, a gente cansa menos, faz mais força, porque está cansando menos, e, consequentemente, a gente tem mais dores musculares. Na hora ali, você vai sentir dor muscular, e beleza. Mas no dia seguinte, o mesmo treino que você fez ali na piscina fria, se você fizesse uma piscina de 25, não ia estar tão doído. Mas na piscina fria doeu mais. Isso é, você fez um belo de um estímulo muscular.
Então foi uma boa oportunidade de treino que você aproveitou naquele momento, tá? Então, redução de frequência cardíaca gera tudo isso aí. E agora vamos para os sintomas de hipotermia. Eu até pesquisei um pouco mais, eu já sabia alguns sintomas, e eu pesquisei um pouco mais os sintomas de hipotermia, que é importantíssimo a gente conhecer para nós mesmos e para caso veja alguém passando por uma situação dessa, numa prova, numa pós-prova ou ali na piscina, tá? Então vamos lá. A hipotermia ela acontece a partir do momento que a nossa temperatura corporal baixa de 36 graus, vai para 35. Então, entre 33 e 35 graus, os sintomas são tremor, extremidade fria, né? Então as mãos e os pés ficam frios, dormência nos braços e nas pernas, tontura e um pouco mais de cansaço. Olha só, cansaço. Então, cansaço é um sintoma de hipotermia, tá? E tontura também. Mas isso é um primeiro sintoma. Então, não é que você, ai meu Deus, vou morrer. Não. É um primeiro sintoma. Começa a ficar atento quando acontecer isso. Por que as extremidades elas ficam dormentes e ficam mais brancas, né? Com menos sangue? Porque todo o sangue da extremidade ele vai para a região que nos mantém vivo. Então vem para os órgãos, vem para o coração, vem para o pulmão, né? Vem para o fígado e tudo mais. Então a gente precisa irrigar os órgãos para se manter vivo. Então a primeira coisa, a gente acaba não sentindo tanto as extremidades. Quando a temperatura baixa dos 33 graus, então de 31 a de 32 graus, quando ela chega em 32, a pessoa começa a ter tremores violentos e não consegue ter o controle do tremor. Então é aquele tremor que a pessoa não consegue mesmo vou parar, né? Ela começa a ficar com a fala mais lenta, então fica com a fala mole, bababá, parece que tem uma maçã na boca. A respiração começa a ficar um pouco mais lenta também, isso é, a pessoa começa a oxigenar menos, isso é muito perigoso. A frequência cardíaca, ela baixa, então começa a ficar com uma frequência cardíaca baixa, isso não é que ela está bem condicionada, isso é porque ela está entrando num estado de hipotermia grave e começa a perder o controle motor. Então isso é, ela começa a meio que tropeçar, meio andar em zigue-zague. No nosso caso, a gente começa a nadar totalmente em zigue-zague, a fala começa a ficar lenta, começa a ficar mole. Então são cuidados muito importantes para tomar. E aí, no nível 3 ali, que é abaixo de 31 graus, aí o negócio pega mesmo, a gente perde o controle, totalmente o controle motor, perde os sentidos, então a pessoa começa a falar, não fala coisa com coisa, você perguntar o nome da mãe dela, ela vai falar que comeu arroz ontem, entendeu? Nada a ver, começa a dar resposta nada a ver. A respiração começa a ficar lenta, então ela está oxigenando cada vez menos, isso é, o cérebro dela está funcionando cada vez menos, porque precisa oxigenar. O pulso fica baixo ou irregular, a frequência cardíaca fica totalmente irregular e as pupilas ficam dilatadas. Então esse é um sintoma 3 da hipotermia e aí tem que ter muito, muito cuidado, tá bom? Bom, o que a gente deve fazer quando acontece isso, né? Primeira coisa, a gente a gente tira totalmente a pessoa da água, tira a roupa molhada dessa pessoa, né? Ela não pode ficar com roupa molhada, não adianta só colocar cobertor e tudo mais, tem que tirar a roupa molhada, secar essa pessoa, colocar numa água quente, se tiver essa possibilidade, se não tiver, é colocar manta térmica. E moçada, manta térmica é uma coisa muito importante de vocês terem no treino, num simulado que vocês vão fazer, numa prova que vocês vão fazer. Manta térmica custa aí em torno de uns R$ 30, tá? Mas é muito importante. Há um mês atrás, um atleta meu nadou Leme ao Pontal, ele estava com muito frio, e quando ele saiu eu coloquei a manta térmica nele. E eu percebi isso, a importância dela, por quê? Porque a hora que eu coloquei a manta nele, depois de alguns minutos, estava frio fora, depois de alguns minutos, saiu um calor ali de dentro da manta térmica muito grande. Então a manta térmica é muito importante. Então, tirar a pessoa da água, tirar a roupa molhada dela, colocar a manta térmica nela ou colocar ela embaixo de um chuveiro quente e largar lá, né? Mas sempre próximo dessa pessoa. E se você não tiver um chuveiro, uma água quente, coloca a manta, coloca
roupa quente e abraça essa pessoa, porque o calor humano, ele é muito importante, tá bom? Então, tudo isso aí é muito importante. O Pércio perguntou, confusão mental conta? Confusão mental conta, tá? A confusão mental é essa perda de sentidos, isso é confusão mental, tá bom? Então, tem que tomar bastante cuidado. O Igor fala, perguntas absurdas para ver se o atleta reage, isso mesmo, né? Então, pergunta lá pra pessoa assim, tá no meio do canal da mancha e pergunta o nome da namorada, o nome da esposa. É umas perguntas muito óbvias que a pessoa, às vezes, muitas vezes não sabe responder. Então, esses são os sintomas e os cuidados que a gente deve tomar. Tá legal? Então, muito bem, falamos sobre tudo isso e agora vamos falar sobre o treino em água fria, que acho que é o que a maioria quer entender. E é muito simples. Treino em água fria, a gente precisa de uma adaptação, né? Então, para qualquer tipo de situação, a gente precisa se adaptar. Não adianta querer pular passo. A gente tem que ir passo a passo. Então, pô, vou me adaptar para o Canal da Mancha. Pô, minha previsão de nadar é para 13 horas no Canal da Mancha. Ah, então em uma semana eu me adapto? Não, não tem como, né? Você está acostumado a nadar numa piscina de 27, 28 graus, é um processo lento, gradativo. O corpo precisa entender, é o que eu sempre falo, o corpo é uma máquina. Ele precisa entender o que está o que tá acontecendo. O que você está expondo o seu corpo? Ele não está entendendo a mensagem. Pô, cara, nadava numa piscina, numa água de 28 graus, de repente estou nadando numa água de 14, 15 graus. O que está acontecendo? Então, a adaptação é simples para esse tipo de água. Para águas muito frias, que são aquelas águas abaixo de 10 graus, 5 graus, isso eu ainda não tenho experiência, não tenho conhecimento para compartilhar com vocês. Mas em água abaixo de 20 graus, né, águas frias aí, uma adaptação. Então, primeiro dia entrou lá, 15 minutos. Sai, beleza. No segundo dia, tenta aumentar um pouquinho mais, 20 minutos. No terceiro dia, 30 minutos. Depois vai para 40 minutos, vai aumentando. Simples, muito simples. Por quê? Porque o seu corpo e sua mente vão se acostumar. O corpo e mente vão andar juntos. Ah, frio é psicológico. Não é, né? O frio é fisiológico. Se tiver nevando, você não vai sair na rua pelado e falar assim, não, frio é psicológico, vai sair andando na rua e não vai sentir frio. Não é. Exige um controle mental, mas ele é fisiológico, tá? Então, corpo e mente andam junto até nisso. Então, essa adaptação, ela vai ser gerada por conta do contato com a água fria e por conta do seu cérebro entender a mensagem que você está mandando para ele. E aí você vai ter esse autocontrole. Ah, então eu vou virar um super-homem, né? Eu vou virar um super-herói, um X-Men. Eu vou gerar calor sempre que eu pensar. Mais uma vez, não. Tá? Você vai se adaptar àquela condição e, em algum momento, se você não conseguir gerar energia, você vai começar a entrar em hipotermia, o atleta começa a entrar em hipotermia. Então, a adaptação começa ali com 5, 10, 15 minutos, aí vai depender de cada um e vai depender da temperatura da água que vocês vão pegar. E depois vai aumentando dia a dia essa temperatura. Não precisa fazer todos os dias. Se conseguir fazer dia sim, dia não, eu, por exemplo, estou 3 vezes por semana eu nado na água fria. E já estou bem adaptado para nadar meus 6.000, meus 7.000. Se eu precisar nadar um pouco mais, eu consigo. Agora, o que é importante a hora que você se adapta à água fria? Então, a primeira coisa, a adaptação. Então, meu atleta perguntou, pô, eu não consigo nadar na água fria, não rendo, meu tempo fica ruim. Se você está fazendo adaptação, esquece tempo, esquece a técnica. Porque a sensibilidade vai mudar, você vai se sentir travado na água, vai se sentir pesado na água. Isso é normal, né? Por conta da diferença de densidade, porque muda a densidade. Então, chama viscosidade isso. A viscosidade da água, ela muda. O que é viscosidade? Quando o óleo está quente, ele fica mais fino. Quando o óleo ele está frio, ele fica mais grosso. Isso é, as moléculas elas ficam diferentes em cada uma dessas condições. Então, quando vocês vão nadar numa água muito quente, pode perceber que fica patinando ali na água. É ruim nadar naquela água quente, porque as moléculas elas estão mais espalhadas. A água, falando a grosso modo, a água está mais fina. E quando está frio,
essas moléculas elas se unem mais, né? Então muda a viscosidade, as moléculas ficam mais próximas e aí a gente sente que a água está mais pesada. Aí você fala, pô, cara, a água dessa piscina é mais pesada. Não, se ela tivesse 28 graus, ela ia ser igual a outra. Claro que depende muito da quantidade de água que tem na piscina, né? Isso também muda a densidade. Mas lembra bem disso, tá? Da viscosidade, ela muda de acordo com a temperatura, tá certo? Então, voltando. Então, a primeira coisa, a adaptação com a temperatura. Me adaptei à temperatura. Agora sim eu vou pensar na técnica. Me adaptei à temperatura, agora eu vou pensar na técnica. Me adaptei à temperatura e à técnica, agora eu vou me cobrar com os tempos, tá? Então, passo a passo, adaptação à temperatura, depois entra a parte técnica e depois a gente entra na parte do ritmo. Isso é muito importante de vocês fazerem, de vocês entenderem, porque vocês vão se sentir muito mais confortáveis na hora de treinar com uma cobrança mais real. Porque entrar já se cobrando com média é muito ruim. Os treinos que eu sugiro que vocês façam nessa adaptação são treinos em A1, treinos em A2, treinos em mais baixa intensidade, porque o tempo todo vocês vão precisar gerar calor. Então começa em baixa intensidade e vai aumentando a intensidade, porque assim vocês estão o tempo todo gerando calor. E a mesma coisa numa prova fria. Quando for nadar numa prova fria, numa água que está fria, vocês fazem um progressivo, porque assim não passam frio. Então é fundamental a adaptação, depois a parte técnica, depois o ritmo. E o tempo todo concentrado naquilo. O tempo todo concentrado que está frio, mas que você está gerando calor, que você está aumentando a intensidade, que você está fazendo progressivo, que você está conseguindo prestar atenção na técnica, que você está conseguindo prestar atenção no seu ritmo e vai no passo a passo. Vai ser muito difícil você segurar a mesma média numa água muito fria e você segurar a média numa água muito quente. Tem uma prova que é no gelo, né? O pessoal faz aquele buraco no gelo, né? São provas em condições realmente geladas, né? Então ela faz são provas abaixo de 5 graus. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se ainda é, mas alguns anos atrás, acho que 4, 5 anos atrás, o Peter Stoichkov, que é um búlgaro, ele bateu o recorde mundial nos 1000 metros. Ele nadou para 12,30 na água abaixo de 5 graus. Já, pô, 12,30 é forte, cara. Né? 12,30 acho que dá 1,12 de média, se eu não me engano. Pô, é muito forte, é forte. Dá 1,15, né? 5, 10, isso mesmo, dá 1,15 de média. Ele nadou para 12,30, recorde mundial. Só que esse cara, ele já foi campeão mundial do circuito de ultramaratona mais de 10 vezes. Na etapa do Canadá, ele ganhou 10 anos seguidos, que é a etapa que nada água de 13 a 17 graus, fica água ali. Ele ganhou mais de 10 vezes seguidas. Ele era recordista do Canal da Mancha com 6 horas e 54, 6 horas e 56, alguma coisa assim. Então, 12,30 para ele, teoricamente é fraco. Ele é um cara que nada 1000 metros para baixo de 11 minutos. Mas na água fria ele nadou 12,30. Isso é, na água fria a gente perde o rendimento. Então não estranhem e não se cobrem em relação aos seus tempos quando forem nadar na água fria. Tá bom? Então, a adaptação e concentração são duas exigências muito importantes aí quando vocês forem nadar na água fria. Beleza? Pessoal, acho que eu falei bastante sobre água fria, né? Falei sobre o treino aí na água fria. O principal é vocês manterem a calma, vocês saberem os sintomas, saberem o processo para manter a segurança, né? De vocês, de quem está ali próximo. Lembrem de ter a sua manta térmica, lembrem de uma coisa importante, depois que vocês, se alguém começa uma hipotermia, além de se esquentar, é comer, porque comer também aumenta a circulação sanguínea para os órgãos, né? Então, isso vai gerar calor também. Sempre que a gente aumenta a circulação sanguínea, a gente gera calor. Então, isso é muito importante. Tá legal? Dúvidas? Coloquem na caixinha aí, no ponto de interrogação. Para finalizar,
enquanto vocês colocam a dúvida, eu vou contar uma história. Alguns já conhecem, eu fui nadar no Canadá, nadei a prova do Canadá em 2013, 2014, 2015. 2013, 14 eu terminei a prova, 2015 eu abandonei a prova para poder descansar, porque 2 semanas depois eu nadei o Canal da Mancha. Eu estava com muito frio, e aí Canal da Mancha é outra história, mas essa prova do Canadá foi muito interessante, porque a primeira vez que eu nadei, o que eu fiz? Eu achei que eu estava no nível dos caras. Falei, quer saber? Eu vou sair junto e vou nadar até onde eu aguento com eles. E nadei forte ali, o tempo todo, achando que eles estavam nadando forte. Com 1 hora e meia de prova, o pelotão foi embora e eu fiquei nadando sozinho. E a água estava 16 graus, 16, 17 graus. E eu fiquei nadando sozinho ali. A prova minha durou 7 horas e 40. Então eu fiquei 6 horas e 10 passando frio. Porque como eu saí forte, depois eu não conseguia gerar calor. E foi aí que eu aprendi, foi uma das lições, grandes lições que a água fria me trouxe. Eu aprendi que a gente tem que sair um pouco mais devagar e depois entrar numa progressão para poder sempre gerar calor. Então, muito cuidado quando você vai iniciar o seu treino, já dar um tiro, ou quando você vai participar de uma prova e já sai nadando forte, porque depois o frio você não vai conseguir segurar o calor. Até que temperatura é seguro em termos nadar sozinho? Aí é muito pessoal, Pércio, é muito pessoal. Tem gente que com 24 graus já não é seguro, né? Uma pessoa que tem uma porcentagem de gordura muito baixa e que não tem uma boa adaptação ao frio, 24 às vezes já não é seguro. Então tem que ter cuidado, né? Tem gente que é 20 graus. Eu assim, no meu caso, se eu tiver numa temperatura de 22 graus, eu treino sozinho numa boa. Se eu tiver numa temperatura de 18 graus, igual eu tenho treinado, eu sei o meu limite ali, eu não vou ficar ultrapassando aquilo não, tá? Então, acho que mais do que saber a temperatura ideal, é se conhecer para não ultrapassar aquela barreira da segurança. Atleta com um pouco mais de adiposidade perde menos calor? Perde. Não é que perde, né? É que a adiposidade ela segura um pouco mais, né? O calor. É exatamente isso. Perde menos calor, né? Então segura um pouco mais. Então sim. Só que tem atletas, por exemplo, franceses e russos que têm uma porcentagem de gordura baixa, mas tem um alto grau de adaptação à água fria e ao frio, porque eles moram no gelo, né? Então, o francês não, mas na Rússia faz mais frio. Enfim, eles têm um alto grau. Mas sim, inclusive existem estudos, por exemplo, que falam que o homem, para nadar um Canal da Mancha, com 14% de gordura é ideal, e para cada porcentagem a mais de gordura que ele tiver, você aguenta meia hora a mais, alguma coisa assim. Tá? Então existem estudos que comprovam isso. Agora, o que também a gente tem que levar em consideração? O quanto de gordura a gente vai ter sem perder rendimento em excesso. Vou ficar gordão então para poder nadar na água fria. Beleza, você vai ter um maior arrasto, você vai ter um desgaste energético maior e você pode ser que você vai levar mais tempo para completar aquele percurso. Isso não é tão bom. Então tem que ter o equilíbrio da gordura com o rendimento. Qual a porcentagem de gordura para piscina de 18 graus para baixo? Rafa, mais uma vez, cara, não tem uma porcentagem ideal, não tem uma porcentagem exata, tá? Se você tiver acima de 14 graus, vai aguentar, mas principalmente se você tiver uma boa adaptação, vai aguentar. Então, basta, vamos supor que você tem 10% de gordura. Cara, faz uma adaptação, faz 15 minutos, depois no outro dia faz 20, vai aumentando, vai vendo, e sem exagero, vai vendo até onde você aguenta. Nadar em 18 graus é possível para todo mundo. Só que tem gente que vai nadar 2 minutos, tem gente que vai conseguir nadar 8 horas nessa água fria. Então, gera adaptação, tá legal? Sempre isso, sempre adaptação para tudo. Você estava com qual percentual de gordura quando fez o Canal da Mancha? Quando eu fiz o Canal da Mancha, já que vocês perguntaram, né? Então, eu fui pro Canadá e na época eu estava nadando no circuito mundial. Eu estava muito focado em rendimento, né, pro circuito mundial. E aí fui pro Canal da Mancha com 10% de gordura. Eu lembro que quando eu cheguei lá,
O Igor, que estava me acompanhando, ele era meu técnico na época, o Igor de Souza, ele olhou para mim e falou, pô, cara, o que que você fez? Me deu uma bronca, né? Com razão. Porque eu tava com 10 de gordura, é muito pouco. Então eu tava com 10% de gordura. Só que eu tava bem adaptado à água fria. Eu sabia os sintomas, eu sabia o que eu ia sentir e eu tinha controle da minha intensidade ali. Então eu estava seguro em relação a isso, que foi o que me permitiu completar o Canal da Mancha. Porque com 2 horas e meia eu comecei a ter muita cãibra, minha técnica ficou totalmente defasada, braçada aberta, a perna não conseguia bater, estava muito, muito ruim, muito ruim. Então eu sofri bastante por conta disso, foi um equívoco, foi uma falha minha, mas deu certo. É permitido usar roupa de neoprene em provas longas? Nem todas, Vitor. As provas comerciais, a maioria sim, até por uma questão de segurança. Oficialmente, sim, abaixo de 18 graus é permitido usar, na verdade é obrigatório, a regra obriga a usar. Agora, Canal da Mancha, é, Gibraltar, essas provas internacionais de desafios não é permitido usar neoprene. Vamos lá, mais pergunta. Não é permitido nadar com roupa de neoprene? Então não. Vamos lá. Pergunto por que fico isso na cabeça. A gordura humana é realmente efetiva para 10 horas no frio? Não, não é. Se não tiver uma boa adaptação, ela não é. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Você pega o Igor, por exemplo, ele fez ida e volta no Canal da Mancha com a água a 14 graus. Eu fiz o Canal da Mancha com água de 15,5 e nem passou na minha cabeça querer voltar, porque eu estava com muito frio. Então, é um processo de adaptação, é um processo de estudo pessoal para saber qual a porcentagem de gordura ideal ligada também ao seu rendimento. Vale a pena usar pelo menos meia de neoprene? Tenho terminado os treinos com a mãe pé congelado, piscina de 23 graus. O Cazé, por exemplo, é triatleta, então provavelmente tem uma porcentagem de gordura mais baixa, né, Cazé? E o problema da luva e da meia de neoprene é que perde a sensibilidade, né? E perder a sensibilidade é muito ruim. Mas se você realmente não está aguentando esse frio, se isso está te prejudicando, está ficando resfriado, está prejudicando a saúde, está prejudicando a sua segurança, usa. 6% de gordura, é muito pouco, passa muito frio, né? Eu nadei com o Marquinho Campos, o meu sócio no Aquaman, 2 semanas atrás na represa, e ele com roupa de neoprene, passando frio. Eu falei, pô, cara, ele falou, pô, tô com 5% de gordura. Eu falei, nossa, cara, é pouco, né? Para um maratonista aquático é pouco. Então, vamos reavaliando. Então, caso é 6% de gordura, vai sentir frio. Se isso está comprometendo a sua segurança, se isso está comprometendo a sua saúde, usa a meia e usa a luva de neoprene. Se não está comprometendo, usa a roupa de neoprene. Tá? Se também não está comprometendo, faz sem e faz o processo de adaptação, tá bom? Mas assim, segurança e saúde em primeiro lugar. E aí você vai colocando esses apetrechos aí de neoprene. Ficar mergulhando em uma bacia cheia de gelo é um tipo de exercício para adaptar a água fria? Mas não é tão efetivo quanto você nadar na água fria, porque nadando você está em movimento, então você está gerando calor. Entrar na bacia de água fria, você não está gerando calor, né? Então você fica ali parado e não é uma realidade daquilo que você vai encarar. Então você nadar numa água fria é muito melhor do que a bacia de gelo. E outra coisa que o pessoal fala, cara, eu gosto, tem gente que fala assim, eu gosto de nadar em água fria, eu me sinto bem, eu não sinto frio. Meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, beleza. Mas e depois de 3, 4, 5 horas? Se você vai fazer uma ultramaratona. Então tem que ter muito cuidado quando a gente vai encarar um desafio. Vou nadar o Canal da Mancha porque, pô, me dou bem em água fria, não sinto frio. Você não sente frio, talvez, porque nadou por 1 hora, 1 hora e meia. Agora, se você vai nadar 10, 12 horas, é outra história, moçada. Tá? Então, muito cuidado com isso. Antes de você gastar uma grana no Canal da Mancha, antes de você gastar uma grana em algum desafio de água fria, faça um teste
de nadar no mínimo 5 horas naquela temperatura. Inclusive, é uma das coisas que pedem no ato da inscrição dessas provas, é comprovação de que nadou no mínimo 5 ou 6 horas. Na maioria delas tem isso aí, uma comprovação de que você nadou no mínimo 5 a 6 horas, tá bom? Como engordar com qualidade? O que você come? Aí é nutricionista, cara. Aí é nutricionista, Rafa. Cara, engordar com qualidade é comer comida mesmo com qualidade, né? Não é ficar comendo gordureira e doce, não é isso que vai fazer você engordar com qualidade. Muitas vezes o nutricionista coloca bastante azeite, suco de uva, coisas ricas em carboidratos, né? Que aumenta a sua caloria e faz você ganhar gordura com qualidade, tá bom? Gordura, no fim, ela não é de qualidade, mas assim, você comer com qualidade é bom, tá? Então, aí eu sugiro procurar uma nutricionista, tá bom? Vamos lá, adaptação ao frio dentro e fora da água também, com certeza, né? Adaptação dentro e fora da água. Eu agora, com esse tempo que tá, por exemplo, 15, 16 graus, eu procuro sempre sair com a minha camiseta e com a minha bermuda, né? Claro, sempre tentando não ficar doente. Se eu vejo que eu vou ficar doente, eu coloco a blusa, coloco a calça. Mas eu passo um friozinho, eu gosto dessa sensação, eu gosto dessa oportunidade e é muito importante para mim passar por isso. Qual o mais sofrido? Travessia do Canal da Mancha ou prova longa de triatlo? Aí eu não sei, porque eu nunca fiz uma prova longa de triatlo. Mas eu acho que é diferente, né? O triatlo você tem 3 modalidades, talvez a cabeça ela fique um pouco mais dinâmica do que na natação, que você fica ali só fazendo uma modalidade naquela situação. Então, pode ser que seja, talvez seja a maratona mais sofrida, mas só fazendo uma prova longa de triatlo para comprovar, Vitor. Conta pra gente sobre o creme protetor. O creme protetor, que é a lanolina com vaselina, né? Hoje tem no mercado aí a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, ele tem essa linha de produto, né? Uma linha de produto vegana, que é um produto para águas frias. Inclusive, eles têm o antiatrito águas frias e agora eles estão desenvolvendo um para mais frio ainda, né? Que eu comentei com eles que segura legal, mas eles estão desenvolvendo um melhor ainda. Então, quem quiser, Rosa dos Ventos, tá? Segue ali, dá para pedir pelo store, pelo inbox aí, tá bom? Rosa dos Ventos. E o que que é isso, né? É uma mistura, né, de lanolina vaselina, no caso da Rosa dos Ventos que é vegana, não é gordura animal, e sim uma gordura vegetal, que faz com que você passe isso no seu corpo e permite que você perca menos calor. Essa que é a grande eficiência do produto, né? É você não perder tanto calor, tá? Então, para isso que serve o creme aí, né, para águas frias, que a gente chama de pasta, né? A pasta de água fria é isso. Você passa no corpo, principalmente onde a pele é mais fina, pescoço, aqui no cotovelo, atrás da coxa, na própria coxa, né, que a musculatura fica bem em cima. Então, onde o músculo ele fica bem perto da pele, a gente costuma sentir mais frio também. Então, passar ali é muito bom. Tá legal? Esse fone deixa eu ouvir uma pessoa falando no fundo. Pois é, minha esposa está conversando ali no telefone. Pantufa, tem pantufa de pelo e carneiro e não acho que dá conta no Canal da Mancha. Não dá mesmo. Muito bem, pessoal, acho que é isso. Muito obrigado aí, eu falei bastante. Se vocês tiverem dúvida, eu estou sempre à disposição, tá legal? Espero que vocês tenham aproveitado e que principalmente não deixem de treinar na água fria, não deixem de treinar, tá legal? Se você só tem água fria para treinar, treina na água fria. Se você tem água quente, treina na água quente, mas faça as adaptações. Na água quente não dá para fazer tanta força, porque cansa mais. Na água fria você pode fazer mais força, mas não dá para se cobrar com média e você faz essas adaptações. Não se cobre tanto em relação a médias e se cobre sim a adaptação e aos treinos que vocês vão fazer ali naquele momento. Tá legal? Moçada, sabadão, tamo junto. Provavelmente faço uma live no sábado aí com vocês. Compartilhem com a gente os temas que vocês querem ouvir, que é sempre importante para poder gerar conteúdo aí e levar informações para vocês
e me fazem também aprender cada vez mais. E o Vitor acabou de colocar uma coisa importante, só fazer um xixi na roupa de neoprene que fica quentinho, isso é uma boa dica, mas lembrem que vocês vão fazer bastante xixi, porque o frio retém líquido, tá? Então, vocês vão acabar fazendo bastante xixi aí, é normal. E façam xixi, porque o xixi, ele tem toxina. E se a gente deixa aquilo guardado, não é positivo, tá? Então, façam xixi, não deixem de fazer xixi, tá legal? Pessoal, um grande abraço para vocês, bom descanso, ótimos treinos e a gente se vê. Fui, valeu!